Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Mais um Como é que episódiozinho, estamos? andamos desaparecidos aqui uma semana, mas estamos de volta. Yeah, simplesmente porque ambos ficámos doentes, então tivemos que simplesmente recuperar, né? E depois. Não, foi o quê? Doença, depois Natal e assim? Ou não? Acho que foi isso. Eu fiquei Ou seja, doente, depois tu ficaste doente no dia a seguir e yeah, depois. E depois a foi semana Natal. passada foi o Natal. Semana passada foi Natal e pronto. Pedimos desculpa este sumiço, mas foi por uma boa causa para recuperarmos e também para aproveitar o Natal. Espero que todos vocês tenham tido uma boa época natalícia, que tenha corrido tudo bem, que tenham aprendido com os vossos erros, de comerem que nem os abutres, essencialmente, depois de irem cagar durante 5 vezes no dia seguinte. Isso é o mais importante. Mas, Alan, como é que foi o teu Natal? Correu bem? Tipo, não só. Não estou a falar só de Natal, de significados e assim, da época natalícia para ti, mas essencialmente sabemos sempre que é um bocado tipo struggle, ainda por cima tu competiste este ano. Como é que foi com a comida? Tipo, como é que isso correu? Como é que Eu está? honestamente, este Natal, tipo, em termos daquilo que foi a comida, eu acredito que tipo, estiquei-me um bocado. Uhum. E isto até é uma coisa que eu costumo falar sempre com o pessoal, que vocês têm que perceber o quão mau é para vocês o Natal, porque vocês podem não comer muito supostamente, mas ficarem mal, e isso já mostra que não foi bom a vossa abordagem. E realmente, Yeah. tipo, eu não senti que tivesse comido demasiado e eu não me senti fora do controle enquanto estava a comer 90% do tempo, Uhum. mas eu sei que abusei porque fiquei desconfortável da minha barriga no dia após. Fiquei Yeah. desconfortável tipo dia 25 e dia 26, então eu abusei claramente. E eu já tinha falado isso contigo. Eu reparei que a minha maior dificuldade foi com as entradas, e aquele tempo de espera, porque tinha convidados que vinham até à minha casa e então Yeah. aquele tempo entre já estamos tipo meio que na mesa e estamos meio que a preparar as entradas e não sei o quê e eles não chegam, eu acabei por me estragar demasiado, especialmente no dia 24. Porque depois tipo o jantar e assim Yeah. consegui-me controlar tranquilo e foi apenas isso. Dia 25 de manhã também tudo tranquilo, o almoço também relativamente na boa, mas depois mais uma vez tipo o lanche fui para a casa da Iris, uh, tipo marisco e não sei o que, acabei por me estragar outra vez demasiado e acabei por comer demasiado. E sem dúvida que tipo Yeah. que a minha abordagem não foi a melhor, mas lá está, aquilo que eu tiro agora é tipo, ok, abusei, agora é simplesmente seguir, já não há nada a fazer, não me vou tipo estar a estressar com isso. A única coisa que eu tenho em mente é agora na passagem de ano ir com ir já tipo a pensar, ok, tipo, não posso enxergar em entradas e não sei o quê. Mas basicamente foi Yeah. isso. Mano, mas ao mesmo tempo, eu acho que foi aquilo, nós já tínhamos falado mais ou menos disto. Eu acho que é tipo um. Ao mesmo tempo que eu entendo a tua abordagem de perceber, tipo, ok, eu fiquei mal da barriga, logo abusei, ao mesmo tempo eu acho que é tipo, é só apenas uma consequência de tu comeres um bocado fora da dieta. Principalmente, quase toda a gente que faz dieta tem esse stress de, come comidas fora, seja doces, salgados, fritos, etc. Fica sempre mal de intestinos. Então, nem pode ser assim, se calhar tipo, não é tanto significado de que tu foste muito além, percebes? Yeah. Ou seja, ao mesmo tempo que eu acho isso, e concordo em parte, é um bocado um, um risco, entre aspas, que compensa, percebes? Ok, Porque imagina, eu vou ser honesto, eu acho que o maior motivo pelo qual eu fiquei na ideia que falhei é que eu tinha definido para mim mesmo que eu ia fazer X e eu fiz Y, estás a ver? pronto, ok, É, já é diferente, e sim. então, tipo, para mim eu falhei. Não quero, se calhar a minha ideia até estava a ser demasiado restrita, não é isso que está em conta, mas o facto foi, eu fui com uma ideia Sim, e sim, eu não sim. consegui Mas com fazer outra coisa. expectativas e não batiste as expectativas. Ok, Então, já tipo, percebo. na minha cabeça, não foi bem como eu queria. Sim, sim, sim. E o que é que tu achas, tipo, agora analisando isto um bocado sobre a cena de sermos demasiado restritos no Natal e passagem de ano, pronto, não tanto, não inclui tanta passagem de ano aí, acho que acaba por ser mais dias normais e Yeah. só tipo um jantar de dia 31 para dia 1 e eventualmente tipo alguma saída ou tipo, beber aquele copo de champanhe ou whatever, o que seja, na meia-noite. Mas tipo, agora analisando isso, tu achas que as tuas expectativas foram. Ok, eu podia ter realmente feito isso, ou achas tipo agora que não compensava teres feito dessa forma?
Como é que tu vês as coisas? Não, honestamente, tipo, eu fui com uma ideia bem tranquila e aproveitar, tipo, e fui numa ideia, tipo, da refeição, estar completamente tranquilo, não estar mesmo a pensar em nada e simplesmente comer. Eu sabia que ia comer a mais, ok? Eu estava, tipo, consciente que eu ia comer a mais. A única questão e a única coisa que eu tiro é realmente o facto de não me estragar nas entradas, tipo, e não tá, e tipo, não abrir a mesa antes dos convidados chegarem, estás a ver? Tipo, não começar a Yeah, yeah, petiscar. percebo. É aquele petisco meu, porque eu, por exemplo, eu estava a cortar os queijos e não sei o quê, fui logo comendo demasiado queijo, fui logo comendo tipo. ehm, fui logo tipo comendo frutos secos e não sei o que a monte. E yeah, eu sei claramente tipo, pus um monte de calorias naquelas entradas onde não havia necessidade. E se eu tivesse feito Sim. essas entradas simplesmente quando eu estava tipo, na mesa propriamente dita, iria ser tudo bem mais tranquilo. Yeah. Sabes que Entendes? uma cena que eu tentei fazer, porque nesses dias eu até fiquei. Tipo, eu já estava fora de casa, ou seja, a minha abordagem já foi um bocado diferente desde antes. Eu acho que foi isso um bocado que me salvou depois dia 24 e 25 estar bem tranquilo, Yeah. percebes? Mas ao mesmo tempo, eu dia 24, aquilo que eu tentei fazer foi adiar ao máximo o consumo tipo, de entradas, desse tipo de cenas, para que eu tivesse tipo, o mínimo de espaço possível, entre aspas, até comida boa chegar. Porque depois eu sabia que, ok, já estava lá espalhado na mesa presunto, queijos, azeitonas, bué frutos secos e assim. Tentei adiar isso ao máximo, porque estava tipo, até a jogar um jogo e assim com os meus primos, um jogo de tabuleiro. Adiei isso ao máximo, fui lá, já fui, mas faltava tipo 10 minutos e não fui tipo sempre, e acabava e buscar mais pão e mais presunto, não sei o quê. Tipo, Exato. tentar estar super tranquilo, mas porque eu depois sabia que tipo, as primeiras entradas já do prato da comida principal, isso é tipo cenas fixe, tipo, foi camarão, ou seja, marisco, fixe, ok, tipo proteína limpa, sem grande stress para o meu intestino. Depois foi bacalhau, depois foi lombo, então é tudo super, Super mais ou menos tranquilo. tranquilo. Yeah. Yeah, acho que, sinceramente, o meu maior stress é sempre a questão dos doces, mas tive um bocado, tipo, um momento um bocado diferente. O que é que eu pensei fazer? E é aquilo que eu digo bem vezes, toda a gente principalmente está, tipo, em cut e assim para ter melhores abordagens. É tipo, yeah, ok. E neste momento, se tivesse uma namorada, tivesse alguma companheira, é tipo, yeah, tira uma para vocês e só prova, não comas tudo. Tipo, tira uma, duas colheradas, o que seja. Crumble de maçã. Mano, sou perdido por aquele crumble de maçã da minha tia. Ok. Entendes? Tipo, absurdo, mano. E depois congelado, que é tipo a minha perdição, né? Tu sabes? Mano, é incrível. Mas é que eu fiz. Yeah, ok, tirei um bocado de crumble, assim que acabou a refeição. Foi logo a primeira sobremesa que eu tirei para mim, um bocado de crumble, mas dei tipo o restante à Daniela, entendes? Depois ficámos lá tipo a abrir os presentes, e assim, à mesa, etc. Tirei mais um bocado de crumble, mas foi tipo sempre bué pouco. Nunca foi Yeah. tipo aquela cena, vou encher o prato, estás a ver? Vou encher o recipiente ou o que seja, tipo. Eu acho, Então, eu acho que acho, essa foi sinceramente o meu safe, o meu go-to. Yeah. eu acho que a cena é sempre nós termos aquela ideia de que tu não tens que tipo aproveitar nada. E nós às vezes dizemos tipo, aproveita, mas às vezes eu acho que a palavra aproveitar vem muito a ideia de cá, agora vou ter que comer tudo porque não tenho mais hipótese. Yeah, Mas yeah, o yeah, simples facto de 100%. tipo, ok, vou experimentar aquilo, quero experimentar também um bocadinho daquilo e está feito, estou bem. Pronto, e é um pouco por aí. Eu acho que é um pouco essa Yeah. abordagem que tu deves ter. Uma coisa que eu ainda noto um pouco, eu ainda agora comentei com o Cuba, e estou um bocado à espera da resposta dele, mas uma coisa que eu ainda noto um pouco, também vindo um bocadinho como consequência da preparação, é ainda um pouco aquela sensação de sentir tipo que já chateei muito a ir especialmente com isso, os meus pais com isso, no que toca tipo ter que estar demasiado restrito, ok? E às vezes traz-me aquele sentimento de eu não vou estar aqui com tipo com Uhum. pormenores porque eu não quero mais tipo chateá-los com isto. E eu sei que isso ainda é uma coisa que nestas situações me prejudica um pouco, estás a ver? Mano, eu entendo, mas ao mesmo tempo, tipo, e isto é um bocado para parecer um bocado clichê, mas a verdade é que eles estão-se a cagar se tu estás, sei lá, vou dar o exemplo de como eu estava, entendes? Estávamos à espera de toda a gente começar a comer e estava eu, a Daniela e os meus primos a jogar um jogo de tabuleiro em cima da mesa onde nós íamos comer. Mano, eles estão-se a cagar se eu estava a comer os petiscos ou não. Ou não Estás a ver? é. Sim, Então é tipo, eu acho que essa questão do restringir faz sentido sim, mas mais na questão de, não vou levar marmita e vou comer o lombo que vier e vou comer o bacalhau que vier. Mas dentro dessas opções,
és tu que acabas Não, por imagina, decidir. claramente é uma coisa que eu percebo, mas eu ainda sinto isso em mim, tipo, um pouco incutido aquilo que foi a preparação. Tipo, óbvio que eu, Yeah. em situações para outras pessoas, tipo, se eu te vai dizer assim, eu também digo exatamente isso, Sim. mas depois fica, tipo, eu sei que ainda tenho algumas coisas, tipo, alguns pontos que eu Gatilhos. preciso, tipo, trabalhar, tipo, continuar a trabalhar, e a verdade é que eu preciso mesmo que aconteça este tipo de eventos e assim para eu conseguir, tipo, Yeah, yeah, yeah. reformar aqui algumas coisas. Por exemplo, Sim, eu não sim. tinha noção que tinha, tipo, estes sentimentos em relação a isso. Com o Natal eu apercebi-me disso. Agora na passagem de ano provavelmente as coisas já vão ser diferentes e nas próximas festas cada vez mais as coisas vão ser diferentes. E então é um Yeah. pouco por aí. Não, eu acho que também. Eu acho que senti também um bocado isso, tipo, e aquela sensação de tu teres que como é que compensar as pessoas, tipo, depois da preparação, né? Essa sensação que acho Meu, que isso também foi a tiveste, maior. nós falámos bem. O E eu acho que esse é um primeiro mês bocado, foi a maior sinceramente, guerra. acho que é tipo, sinceramente, aquilo que faz um bocado a sentir, mas de uma forma um bocado diferente. Que é Yeah. tipo, yeah, eu tenho que estar aqui com ela e a comer com ela e a comer as mesmas coisas que ela tiver a comer para me sentir dentro do ambiente e Yeah. dentro do contexto. Yeah, eu percebo. Mas ao mesmo tempo, eu tinha, também tive que desconstruir um bocado isso, mano, e a melhor cena que eu fiz foi simplesmente receber o lado da Daniela, neste caso, e ela me dizer, tipo, não, eu sinceramente, tipo, não quero saber se estás a beber o copo de espumante que eu também estou a beber à entrada, tipo, não quero saber se estás a comer esse queijo, Sim, sim, sim. tipo, simplesmente está lá, percebes? E ok, se tiveres que lá a marmita, eu consigo entender, vai ser um bocado desconfortável, mas para mim é preferível neste tipo de situações tu não leves e apenas tipo, ajustes as coisas, mas tenta, não é Ok. pelo facto de teres tipo aquilo tudo ali, tens de comer aquilo tudo. E é um bocado esse trabalho. E ser ela a dizer-me, às vezes, até é mais tipo powerful do que eu Sim. ouvir isso tipo de outra pessoa, percebes? De um Yeah, yeah. treinador, de ti, tipo, ser ela a dizer-me isso é tipo, ok, então sem stress, percebes? Sim, sim, De eu sim, fazer sim, sim. desta forma. Então, yeah. Mas, mano, tipo, a mim, sinceramente, o meu maior struggle foi o pós, tipo, dia 26 principalmente, que é tipo, todos os doces que eu gostava, bué, a Daniela também gosta de alguns deles, entendes? Então estás para casa e eu estou tipo a olhar para eles. Mano, tipo, dia 26 fui treinar, cheguei a casa e estava ali tipo um pacote inteiro de rabanadas da avó dela e eu fiquei tipo assim, e Ok. agora? Estás a ver? E depois, tipo, yeah, vou só fazer o meu pós-treino, vou trabalhar, vou para a rua. Mano, e depois quando voltei para casa, tipo, nunca mais pensei naquilo e tipo, tudo ok. Yeah. Eu por Estás a ver? acaso, em relação a isso, Fogo. não, porque o facto de eu depois já me sentir meio desconfortável da barriga já faz com que eu fique tipo, "Yeah, eu só quero Yeah, comer a yeah, minha yeah. comida, tipo, após, após dia Comer limpo, 24, né? eu só queria que dia 25, tipo, eu já nem queria comer nada, tipo, por mim já podia comer tudo limpo e tipo, já não tinha aquela sensação sequer de tipo, isto é bom, porque, tipo, a barriga depois Sim, fica muito estavas tipo pior, meio que enjoado e e tu todo. só queres Uma tipo, ok, sensação. queres Mano, a a voltar. sensação que eu melhor descrevo disso, e eu senti um bocado. Não senti, acho que não sinto tanto, até porque eu nunca mais tipo, me rebentei todo em lado nenhum, mas sentia-me sempre. Imagina, mano, quando eu ia ao Mac, por exemplo, já há uns anos, Ai, mano, eu meu, já eu não já vou não ao vou Mac ao Meca há anos. Quer dizer, há há bué de anos. tempo. O ano passado não fui o ano inteiro, portanto. Eu fui o ano passado Este ano, ao este Burger ano, King desculpa. porque era tipo os meus refeeds. Mas foi só por aí. Acho que a última vez que eu fui ao Burger King foi no dia antes da prova, no dia da prova, whatever, que eu comi. Tipo, ano passado. Yeah, Desde aí, tipo, já foi o ano todo sem comer. Mas, mano, quando eu ia lá e pedia, tipo, sei lá, quero 2 hambúrgueres, 40 nuggets e vamos para cima, estás a ver? Aquilo que eu me sentia, mano, depois era tipo sujo. yeah, Sentia-me mano. bem sujo. Yeah. Tipo, parece que estava, tipo, tinha corrido uma maratona, tinha acabado de treinar a perna, estava bem da calor, estava todo suado. Estás a Meu, ver? e estava. Sentia-me E bem tipo. da sujo, bem da estranho. Acho que essa é a sensação. E isso é logo um alerta para que tu entendas, e foi isso de certeza que tu sentiste, né? E que eu não senti tanto, que é tipo, não vais para aquilo novamente porque isso não vai fazer bem, como apenas uns ovinhos, como uma frutinha e alguma proteína tipo limpa, considerados tipo fácil de absorção, sem serem muito complexos, porque eu estou mesmo a precisar disso, que é para isto estar limpinho. Porque depois, Yeah. mano, e isso é uma cena que é não emendar tipo o Natal e a passagem de ano só porque serem tipo muito próximos, uma semana de diferença. Mano, isso é provavelmente podes ser meio que testado nisso, mas é dos piores erros porque é do tipo, do nada perdeste aí uma semana de progresso, entendes? Do nada tipo emendaste uma coisa na outra para tentar tudo ok fazeres Mas isso, como sendo assim que na verdade emendar? Não. Como assim? tipo,
a abordagem que tu tens dia 24 e dia 25 ser depois a mesma, dia 26, dia 27, dia 28, dia 29. Meu, já, isso é. Estás a ver? Esqueci, É do esqueci. tipo, tipo, sei lá, Natal não treinei antes, mas também agora até passagem de ano, tipo, está tranquilo. Estás a ver? Eu, Já eu nem acho. preciso fazer, tipo, nem vou fazer cardios, vou mesmo desligar e estar completamente off. Yeah. Percebo em certos contextos, estás a ver? Mas ao mesmo tempo, muito provavelmente não faz Meu, sentido para 95% das pessoas. eu acho que tipo, esta fase é muito importante. E eu mesmo, por exemplo, eu este ano tive o ano todo completamente ligado à ficha, tipo, a mil, Yeah. sempre em tudo. E, e depois tive aquela semana após a prova, 2 semanas após a prova. A primeira semana ainda foi tipo todo o vapor, mas depois as 2 semanas após a prova eu fiquei tipo mais what, agora não, de repente não tenho tanta coisa para fazer e é estranho. E Uhum. passei mal com isso. Esta semana, após 25, também fiquei tipo, como assim? Tipo, parece que não tenho tanta coisa para fazer. E depois estas coisas de ter 2 dias, fim de semana outra vez. E então é sempre meio atípico, Sim, meio é do tipo, diferentão. tens segunda, terça e quarta, né, em parte, quinta provavelmente off, sexta trabalho tudo novo e depois, tipo, se tu quiseres sábado e domingo, estás novamente off tudo. Normalmente o Então, meu dia off yeah. é tipo ao domingo, então parece que de repente estou a ouvir meio coisa, ou mesmo que eu A ter um trabalho. fim de semana a meio da semana. Yeah, yeah. Yeah. E é tipo, e já não é um dia normal, já não é um dia com exatamente a mesma rotina, e então as coisas ficam assim meio diferentes. Ahm, mas lá está, independentemente disso, é importante manter a base, e eu acho que, embora tu tenhas a sensação de que se calhar está ali alguma coisa estranha, eu pelo menos eu tive essa sensação dia 26, do tipo, meu, sei lá, parece que estava meio deslocado, meio estranho. Mas é tipo, só tens que seguir o plano, manter as coisas Yeah, todas yeah, yeah. e Mano, seguir. sabes uma cena que eu senti, tipo, mas isto, lá está, eu acho que é por estar já, tive tanto tempo, uma semana, tipo, fora da minha rotina normal, fora da minha casa, fora do meu ginásio, fora, tipo, das pessoas que eu convivo normalmente, é que eu sentia que, tipo, para já, a forma como eu encarava, tipo, o trabalho e assim, era sempre um bocado diferente, porque a partir do momento em que eu estou a trabalhar e a partir do momento em que a Daniela está de férias, eu tenho que ter logo uma abordagem um bocado diferente, que é tipo, eu não vou ter o bloco da manhã de trabalho, o treino e o bloco da tarde de trabalho. É tipo, vou trabalhando, muito provavelmente acordo sempre mais cedo que ela, trabalho, treino, tipo, e tentar, logo, ou seja, logo a abordagem de trabalho é sempre um bocado diferente, estás a ver? Sim, Então eu sim. senti que é do tipo, "Eish", ontem, por exemplo, para mim foi ao mesmo tempo que foi um alívio, foi estranho. Foi um alívio no sentido de, ui, ainda sei fazer isto, estás a ver? Ainda Sim. sei estar tipo desde X a X horas sentado no PC a trabalhar, tipo dar uns passos, comer, etc. E treinar. Porque, mano, aquilo que eu estava a sentir era do tipo, isto é bué da estranho estar a fazer as coisas meio que repartidas durante todo o dia, porque depois a sensação que me dava era que eu estava a trabalhar de assim que acordava, 6 da manhã, até me deitar, tipo 10 da noite. Percebes? Isso para mim Yeah, era yeah. bué da estranho, sendo que eu tento ter tipo o máximo de tempo livre a partir do momento, tipo ali, meia da tarde, para a frente, tipo, não tocar em Eu mais nada, só se honestamente realmente for fundamental. eu Tipo, adoro foi isso que eu senti, bué da estranho. tipo, eu adoro tipo, sair do treino e já estar na ideia de ok, agora só tenho perguntas básicas para responder, os updates já estão orientados, já tenho tudo orientado, agora é tipo descanso. Tá. Yeah, yeah. Não, e como é lógico, tipo, eu estou a reclamar disto, mas se calhar as pessoas que estão a ver estão a pensar, tipo, mano, deixa de ser atrofiado da cabeça porque estás a despachar o trabalho todo antes de treinar e depois do treino estás, tipo, tranquilo. Yeah, eu entendo isso. Isso. Tá bem? Mas lá está, tipo, é a minha realidade e, tipo, foi aquilo que eu me adaptei, entre aspas, durante, tipo, um ano a fazer e agora, tipo, estar fora da rotina a fazer aquilo tudo que eu tinha a fazer, mas numa ordem completamente diferente, num ambiente completamente diferente, deixou-me um bocado. Eu gostei, bué, genuinamente, eu gostei, bué. Aquilo foi quase meio que viajar em trabalho para mim. E eu gosto, bué disso, tipo. Mas ao mesmo tempo foi meio que um desafio mental de, ok, ainda sou capaz de fazer as coisas normais. Parece que não estava. Não sentia, tipo, capacidade neural e mental de vou ter uma sessão de deep work novamente. 5 horas sentado ao PC a fazer o que eu tenho, tipo, a fazer o que tenho de fazer, estás a ver? Yeah. Então, foi mais isso, foi mais isso. Mas bem tranquilo e as coisas já voltaram ao normal. Eu acredito, tipo,
Agora também dia 31 dia 1 vai ser aquela folga, mas completamente diferente. Não vai ser daquela cena de família e todo o dia juntos e desde 24 ao almoço quase até dia 25 ao fim do dia. Vai ser bem mais chill nesse Yeah. sentido. E yeah, eu tenho aproveitado também estes dias para pensar um bocado no ano de 2025 e aquilo que vai ser o ano de 2026. E, mano, genuinamente, eu sou um bocado maricas nisto, mas às vezes dá-me, tipo, vontade de tipo, só chorar, estás a ver? Pela forma como eu reflito nas coisas e pela forma como sou reflexivo. Eu não sei se tu tens os mesmos feelings ou não, ainda por cima este ano para ti foi tipo wild, deve ter sido um, sei lá, uma montanha russa de emoções. O que é que tu sentes, Yeah. mano, em relação a este teu ano? Meu, honestamente, tipo, lá está, tipo, a verdade é que durante todo o ano eu não me parei para pensar sobre nada, sempre foi tipo bem, ah, bem certo em tudo, tudo muito contabilizado, sempre a todo o vapor, tipo, acorde com uma lista de tarefas a fazer, vamos cumprir e vamos seguir e não sei o quê. E então parece Yeah. que não consegui parar o ano inteiro e honestamente eu ainda não tinha parado para pensar como é que tinha sido o ano, mas a semana passada, acho eu foi quando, agora que eu tenho tido mais tempo, eu inclusive eu defini mesmo que estas últimas semanas eu ia estar mais tranquilo, especialmente em termos de trabalho e assim, ia estar mais off, ia estar mais tranquilo. Embora o meu Sim. off, eu agora também me apercebo que há facilidade que eu agora consigo gerir as coisas. O meu off no início do ano era algo que eu tinha que estar tipo a pôr um monte Sim, de sim, sim. atenção, Yeah, mas, yeah, percebo. mas na minha opinião estou mais off neste tempo. E a verdade é que olhando para o início do ano, yeah, as coisas tipo para mim melhoraram em todo o sentido, não só em termos profissionais como em termos pessoais, tipo realização pessoal e assim, não só pela prova em si, mas por tudo aquilo que este processo e assim me trouxe. Eu quando olho para o ano 2025 eu fico tipo, que ano absurdo. Surreal, Que né? ano absurdo, Yeah. tipo, em termos Eu de acho que é tudo. incrível, mano, isso. Mesmo o facto de, meu, efetivamente em tudo. Talvez mais no contexto, este ano foi um ano principalmente que houve uma grande mudança em termos profissionais, e também, querendo ou não, esta parte minha de atleta, se calhar não tanto em termos de relação e assim, embora as coisas também já estão preparadas para o próximo ano de ter uma grande mudança em termos de relação com a Iris e tudo mais, mas efetivamente, e quando eu olho também tipo, para o contexto da relação, também noto que todo o processo da preparação e assim me melhorou bastante e me fez crescer bastante quando pessoa, portanto, essa parte relacional, embora não tenha números para dizer tipo, eu estava assim, agora estou assim, também mudou Uhum. bastante, Pelo mas feeling, né? Pelo que tu yeah, sentes. yeah, yeah. Mas foi um ano tipo absurdo. Foi um ano absurdo. Yeah. Mano, eu acho incrível. Como é lógico, eu acho que desde o ano passado, ou seja, 2024, acho que foi o primeiro ano em que eu realmente fiz meio que uma retrospectiva, tipo, na minha cabeça, tirar tipo a última semana praticamente do ano, desde Natal até passagem de ano, para pensar sobre o ano, entendes? Eu acho que nunca fui. Lá está, mano. Acho que desde o ano passado que eu cresci muito e tornei-me um bocadinho mais homenzinho. Acho que antes era tipo um bocado putozinho e assim, as coisas que eu pensava e tipo a minha realidade. Então eu não pensava muito nisso e estava sempre constantemente a dizer. Yeah, Natal tipo, é um dia com a família e assim, para além de todo o significado que tem para mim, mas passagem de ano é tipo, yeah, é mais um dia e tipo, é tudo certo, é um dia e ok. Mas a verdade é que eu tenho tido uma interpretação um bocado diferente. É mais um dia, tipo, para mim é tipo, é um dia, yeah, temos com amigos e festejamos tipo, passagem de ano e assim, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais pelo momento e pela fase que neste momento eu tiro para pensar no ano que passou e aquilo que eu evolui, aquilo que eu não evolui tanto. Eu meio que faço sempre, tipo, e também deves fazer, metas e objetivos, tipo, que eu faço meio que metas palpáveis e que eu sei que muito provavelmente eu vou trabalhar para, e outras que sejam um pouco mais distantes, para depois entender, tipo, não tocar, não pensar nelas, tipo, no ano todo, e depois ver se realmente consegui fazer ou não, percebes? Tipo, cenas um bocadinho mais distantes. Meu, E eu tiro este momento para pensar nisso e avaliar, tipo, compensou, não compensou, o que é que eu vai ser isto? honestamente, uma cena que eu agora comecei a fazer, e por acaso foi uma coisa que o Guba
me passou e eu comecei a passar para os meus atletas e eu também tenho utilizado. Tenho utilizado, não. Esta semana já a fiz para o próximo, para começar as coisas a 100%, que é realmente definir objetivos só para o ano, objetivos no longo prazo. Yeah, yeah. Só que para além disso, algo que eu não fazia, mas que eu percebo que acaba por ser bastante interessante, que é definir metas mensais e perceber como essas metas vão-me ajudar a chegar ao meu objetivo anual. A longo prazo. Yeah? Ok. E para além disso, depois eu ainda destrincho um bocadinho mais e ainda meto as metas diárias. E tipo, Uhum. dando um exemplo bem simples, e isso foi uma coisa que eu fiquei a pensar, até porque no Natal eu recebo sempre livros, e eu fiquei tipo, meu, este ano quando eu olho para os livros que eu li, eu não li quase nada de livros. Estás a ver? Tipo, e eu gosto de ler. Então eu fiquei Uhum. tipo, e eu não posso dizer que eu não tinha tempo, porque honestamente eu simplesmente não tinha o hábito de ler. E eu fiquei tipo, ok, eu quero ler 6 livros no ano. Por exemplo, eu quero ler 6 livros no ano. 6 livros Yeah. no ano, eu tenho que ler um livro a cada 2 meses. Se o livro Uhum. tem 300 páginas, eu preciso de ler 50, preciso de ler 150 páginas por mês. Então eu só Yeah. E preciso de poder ler dividir isso por 5 páginas 30. por dia. Então se eu preciso ler Uhum. 5 páginas por dia, eu vou pôr como meta diária eu ler as 5 páginas, porque ao fim de 2 meses eu vou ler um livro, ao fim de 4 meses eu vou ler 2 livros e tudo mais. Yeah, E yeah, quem yeah. diz tipo Yeah. nisto, diz em relação a quase tudo aquilo que tu faças. Há coisas que não são tão fáceis de mensurar, mas a maioria dos objetivos tu consegues perceber, tipo, ok, eu tenho aqui uma meta Sim, sim, tu consegues certa. destrinchar para serem tipo âncoras mais palpáveis, ou seja, muito mais no curto prazo, para que tu consigas aplicar isso tipo, na hora, ou mais perto do momento em que estás a pensar, para que porque é do tipo, sei lá, mano, uma empresa vai pensar em fazer 1 milhão no ano. Yeah, mas não faz 1 milhão assim, né? Tem Não, que pensar tipo, como é que vai estruturar o departamento comercial, o que é que vai fazer em cada mês, o que é que vai. Por isso. e é mais do que só teres os teus. Só teres as tuas metas, tu teres a maneira como tu vais lá chegar. Sim, Por sim, exemplo, sim. tu dizes Yeah, isso. assim: eu quero ter mais 10 clientes por mês. Ok, Yeah. mas se tu só tiveres o objetivo com mais 10 clientes por mês, isso provavelmente isso só te vai frustrar. Cria as tarefas que tu tens que fazer, que tu acreditas que precisas para tu conseguir chegar a esses 10 clientes por mês. Ok, Sim, olha, sim. eu vou Porque lá está, publicar mano. 2 Teres posts 10 por clientes por dia. mês é um bocado indireto, né? Meu, É um é coisas que tu não bocado. controlas. Então Yeah, exatamente, define são aquilo coisas que que não tu controlas. controlas. A Yeah, tua yeah. meta é isto. É a mesma coisa do que tu queres completar a tua maratona. Mas para tu completares tu precisas fazer X quilómetros. Então vamos por metas, vamos por partes. Tipo, eu Yeah, quero yeah. 10 Isso é uma cena clientes. fixe, mano. E essa é uma cena que fixe, tu tocaste, porque a questão, sei lá, do negócio e ter mais alunos e assim. Isso é uma cena fixe porque tu podes pensar que é do tipo, ok, eu quero ter 10 clientes, tipo, em janeiro, sei lá, por exemplo. Mas eu não tive 10 clientes novos em nenhum do mês que passou 2025. Então é do tipo, ok, deixa-me analisar o que é que eu fiz de bem e de errado em 2025, quando é que foram os meses que eu tive mais alunos a entrar, o que é que eu fiz nesses meses para ter esses alunos, o que é que pode estar tipo relacionado, e aplicar apenas tipo volume, 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 nesse sentido. Ou seja, por isso é que é fixe fazer a retrospectiva do ano que passou e olhar e colocar metas e objetivos para o próximo ano, porque muito provavelmente, se tu estiveres tipo, na mesma direção e não quiseres mudar tipo, de caminho assim, vai estar relacionado com o que já fizeste. Então avalia as coisas boas e avalia as coisas más, benéficas e que não foram assim tão benéficas, prejudiciais, para aquilo que é o teu objetivo, e vai, tipo, para cima, Yeah. e aplicar isso. Tipo, isso é fixe, mano, yeah, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que é mesmo importante, tipo, nós sermos um bocadinho mais. E acho que é essa a palavra que eu comecei a fazer no ano passado, que é tipo, tornar um bocadinho mais real, tornar a minha vida um bocadinho mais real, tipo, mais palpável, mais tipo terra a terra. Entender, tipo, isto é a tua vida, tipo, Diogo, isto é a tua vida, estás a ver? Então, Yeah. yeah, E tens, até por tens que uma fazer questão. render. E eu acho que isto acaba por ser muito importante. E esta paragem, especialmente de tipo anual que nós fazemos, tipo, percebermos esta semana, percebemos efetivamente aquilo que conquistamos e assim, eu acho que é algo que é muito importante fazer, não só por uma questão de aquilo que nós queremos atingir, mas também por uma questão de tu tornares-te grato pelo aquilo que foi o ano e tu realmente te acalmares, porque às vezes, lá está, Yeah, yeah, tu yeah. estás o ano todo numa pura correria,
estás o ano a comparar-te com o Manel, com a Maria, com não sei quem, e tu achas sempre que estás horrível, mas depois tu às vezes tu paras, olhas para aquilo que tu eras há um ano atrás e olhas para aquilo que tu tens agora e tu ficas tipo, uou, wow, como é que eu não estou feliz com aquilo que eu conquistei? Tipo, eu estou a ser egoísta porque honestamente eu Uhum. melhorei em muita coisa, porque é que eu estou tipo com outras ideias porque eu estava neste Yeah. momento de situação e eu estou assim. Os meus objetivos eram Uhum. estes e eu cheguei aqui. E eu, se eu preciso, ultrapassei os meus objetivos 3 vezes aquilo que eu tinha pensado ou whatever. Yeah, yeah. Então é tipo, 100%. acho que efetivamente é muito importante nós investirmos realmente esse tempo a parar, a fazer uma introspecção daquilo que foi o ano e a analisar e a perceber, tipo, ok, quais é que são os próximos passos. E eu, inclusive, lá está eu para mim, eu agora estou a tentar incluir isso mensalmente, ok? Tipo, todos Uhum. os meses olhar e perceber, tipo, ok, isto correu bem, isto não correu bem, porque eu acredito que isso vai tornar bem mais grato pelas coisas que estão a acontecer, bem mais, Yeah. com maior noção daquilo que está a ser o meu progresso e Uhum. yeah, e eu acho que isso vai-me trazer só mais clareza e Até, mais direção no caminho. até porque às vezes, tipo, mesmo durante o mês, mesmo durante a semana, mesmo durante o teu dia é um bocadinho mais difícil, mas tu, sei lá, segunda-feira podes acordar cheio de, yeah, let's go, tipo, é este dia que eu vou dar o meu melhor e, tipo, esta semana vai ser absurda. E depois chegas, tipo, a sexta-feira e alguma cena aconteceu ao meio da semana e já, tipo, não, esta semana já foi horrível, tipo, está tudo a ser horrível, o trabalho está péssimo, os meus treinos estão péssimos, tipo, a minha relação está horrível, o meu mood está horrível. Então, essa análise, tipo, mensal e até semanal, é muito fixe para nos lembrarmos, tipo, yeah, quantos dias de bom feeling e que eu fiz aquilo que eu precisava de fazer é que eu tive. Se Yeah, calhar yeah, foram, tipo, num mês de 30 dias, se calhar foram, tipo, 28. E se calhar dois eu senti-me mal. Mas se calhar eu estou a pesar bué aqueles dois que eu não me senti assim tão bem e esse é o feeling que fica. E eu acho que constantemente nós nos apegamos àquilo que não nos faz tipo evoluir, que é na verdade é isso, né? É tipo o facto de nós nos sentirmos ou ansiosos ou preocupados com alguma cena tipo too much, que não faz sentido, porque muitas das vezes eu estava a pensar, mano, que sei lá, falando de alguém que sei lá, mano, começou a trabalhar como servente nas obras, entendes? Tirou um curso de canalizador, mas começou a trabalhar como servente. E ele, se calhar, o gajo quer tipo, colocar como objetivo, eu tenho que chegar tipo, ao chefe dos canalizadores, a quem vai mandar, não sei. Saber. E se calhar no fim do ano ele chegou a isso, mas está constantemente ainda preocupado. Aí não, agora eu tenho de construir para ir para ali e ser outro, um cargo ainda mais acima. Entendes? E ao mesmo tempo ele está naqueles dias tipo, de frustração, mas ele chegou tipo, a 3 vezes mais aquilo que ele estava à espera, se calhar no início do ano ou se calhar no início do mês. Ou yeah, seja, yeah. isso é um bocado tipo de Meu, proporção. lá está, Mas é é vai tu por veres aí, mano. tipo, é tu, efetivamente, por exemplo, nesse ponto, e eu sofro um pouco disso, que eu poucas vezes festejo as minhas pequenas vitórias, mas efetivamente é tu teres esse tempo para tu festejares as tuas pequenas vitórias, porque isso vai fazer com que tu, tipo, só tenhas Yeah. tendência a crescer. Então, por exemplo, nesse caso que tu falaste, essa pessoa só tinha que parar e perceber, tipo, ok, eu quero chegar ali, 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 mas eu no início do ano eu era só mais um empregado e agora se calhar já sou o chefe dos empregados Yeah, yeah, ou yeah, yeah. whatever, ou de repente já tenho tipo a minha empresa, ou de repente seja lá o que for. E então é conseguires analisar isso e eu acho que é muito importante olhares para isso, fazeres isso para tudo aquilo que tu conseguires mensurar. Tipo, um, por exemplo, eu agora, desde que eu comecei a mentoria na parte do trabalho e assim propriamente dita, algo que me tranquilizou muito a cabeça foi todas as semanas eu analisar o número de atletas que eu tenho, o número de entradas novas, o número de pessoas que me enviam mensagem a querer saber sobre o acompanhamento, o valor Uhum. mensal que eu estou a ganhar. E eu fazendo isso semanalmente e analisando cada um desses pontos, eu consigo perceber, porque eu, por exemplo, eu tive uma segunda. Eu às vezes eu olho e eu fico tipo, esta semana foi horrível. E depois eu vou analisar como é que foi realmente a semana e eu vejo tipo, calma, hoje é domingo, mas segunda, terça e quarta foram dias incríveis. Quinta e sexta é que não foi Yeah, dias tão yeah, yeah. bons e eu já estava com a ideia que esta semana não foi positiva, mas afinal esta semana foi super positiva. E então Yeah. ter estes pequenos tempos para analisar é muito importante e lá está. Se não conseguirem fazer isto com mais frequência, pelo menos anualmente,
parem, olhem e percebam como é que as coisas estão. Yeah. E o facto, mano, de. E tu falaste um bocado há bocado tipo, sobre a questão das vitórias e tipo celebrar ou não vitórias e pensar um bocado sobre isso, mas eu percebo, sinceramente, o facto de tu não celebrar as vitórias, mas também não quero entrar por aí. Um, eu queria entrar era pela cena de nós sermos e tentarmos estar ao máximo presentes e conscientes daquilo que está a acontecer. Entendes? Sejam. Imagina, esse exemplo que tu deste, né? Segunda, terça e quarta, dias incríveis, quinta, sexta e sábado, tipo, dias menos bons, semana horrível. Mas Yeah, tu realmente tiveste sido tipo o máximo presente e tivesse ficado com aquilo guardado na tua cabeça, tipo, até quarta-feira, e pensaste assim, "Ixi, tipo, absurdo, estás a ver? Duas pessoas entraram, tipo, de cinco que mandaram mensagem, tipo, taxa de conversão absurda, tipo, tive boa gente a interagir comigo, e depois, eventualmente, quinta e sexta e sábado não foi assim tão bom. Mas tu tivesse ficado com isso na tua cabeça, de ter sido tipo, realmente presente, tipo, pensares, estruturares, refletires sobre aquilo que aconteceu, domingo tu ias te lembrar disso. Percebes? Então é literalmente ser presente para que o tempo que passa não apague aquilo que tu conseguiste viver. Estás a ver? Tu, se yeah, calhar, na tua competição, na tua prova, tu foste tipo, tão presente naquele dia, tão presente naquela semana, desde que chegaste a Faro, desde que chegaste ao Reino Unido, que tu ainda não te esqueces disso. Entendes? E tu pensar no teu ano é tipo, eixa, a prova foi absurdo, estás a ver? É uma cena que tu te lembras logo. Então é uma cena que tu realmente tipo, tiveste presente e não fizeste com que o tempo fosse apagando e tipo, passando uma borracha nesse sim, sim, sentimento e sim. nessa emoção. E é um bocado disso que eu literalmente tento viver, e eu acho que todos temos esse struggle, mano, genuinamente. Eu falo com bué pessoas da nossa idade que é sempre isso. Sejam, tipo, tenham o seu negócio trabalhando por conta Estejam de em que outra, mundo estejam, é sempre a mesma história. em que mundo estejam, é constantemente esse o dilema, que é do tipo, a minha vida é só isto, entendes? E é literalmente não estás presente naquilo que é o teu day-to-day, aquilo que é Sim, tipo a sim, tua sim. rotina, aquilo que tu Até fazes assim porque que acordas, esta até falta dormir. de paragem e esta falta de análise no ponto faz com que depois, por exemplo, se eu, não se eu chegasse ao domingo e eu não analisasse como é que foi a semana, eu ia ficar com uma sensação que as coisas estavam a correr mal, o início da próxima semana já ia ser mau e eu ia desenvolver tipo uma ideia sempre que as coisas não estavam a ir bem e tu Yeah. ias falar comigo e eu ia dizer meu, as coisas estão a correr super mal, não sei o que, não sei o que mais. E por mais que as coisas estivessem a correr até nem tão mal, mas depois o facto de eu me sentir assim ia desencadear tipo, cada vez mais essa tendência e provavelmente até poderiam as coisas começar a correr pior por falta de percepção daquilo que é bom. Eu já falei isto contigo. Eu não acredito em nada, tipo, eu não consigo frisar, tipo, dizer que há alguém superior e assim, mas eu tenho Uhum. muita ideia de que coisas tipo a ideia de boas energias trazem mais coisas boas, coisas más trazem mais coisas más. E honestamente eu acho que fazemos esta paragem para percebermos realmente como é que foi as coisas e termos esta boa sensação de depois percebermos aquilo que foi positivo e assim só vai ter uma exponencial para trazer mais coisas positivas. E Uhum. então, Yeah. eu acredito que isto é mesmo muito importante. E se nós formos analisar o nosso trabalho no acompanhamento, e esse também é o principal motivo pelo qual nós queremos ter um coach, que é realmente alguém olhar para aquilo que foi a nossa semana e dizer-nos claramente os pontos bons, os pontos maus e nós sabermos exatamente qual é que é o caminho a seguir. E então eu Yeah. acredito que E seja às vezes é muito. preciso uma visão de fora, estás a ver? Yeah. É isso. Às vezes precisas só de um abre-olhos de fora, porque eu acho que nós somos tão, enquanto seres humanos, somos tão emocionais. E é mesmo, imagina, eu considero uma pessoa, sei lá, dentro da minha relação, eu, sem sombra de dúvidas, sou muito mais racional do que a Daniela, Sim, entendes? sim, sim, sim. Mas mesmo eu me considerando uma pessoa super racional, vai estar sempre o emocional, tipo, em cima de mim. E muito provavelmente, e isto é um dos objetivos que eu tenho, tipo, para o ano 2026, é começar a passar menos tempo no telemóvel a fazer coisas que me distraem. Estás a ver? Não propriamente. Imagina, ontem, sei lá, mano, tive 7 horas de telemóvel, tempo de ecrã. Só que eu fiquei tipo contente porque 4 dessas horas foram de WhatsApp Ok, e 2 dessas horas foi ouvir um podcast no Spotify. Entendes? ok. Um podcast tipo, que me ajudou a estar tipo, dentro das cenas e tipo, foi um podcast bacana, interessante para mim. Entendes? Como é lógico, houve ali uma hora e pouco de Instagram, mas que é tipo, eu vou tentar cortar mesmo e tentar definir isso, tipo, não quero passar mais de 45 minutos, uma hora de Instagram por dia. Vai ser tipo o meu limite para 2026. É tipo uma meta que eu já coloquei, tipo, quero realmente tipo, tentar ao máximo estar dentro disso,
Mano, porque eu tive uma conversa com um aluno meu que ele não tem Instagram, estás a ver? Ele tem tipo Instagram, mas ele só vai lá uma vez por semana, Meu, 10 mas minutos. a pessoa que eu conheci um rapaz que não tinha Instagram. Meu, eu nunca vi uma cabeça É, tão limpa como ele. mano, ele disse-me assim: Bro, se tu fores parar para pensar, nós somos todos completamente doentes. Tu agarras, tipo, acordas, vais ao telemóvel e estás tipo na casa de banho no telemóvel, estás tipo a lavar os dentes e é tipo a dar scroll em cenas. Isso não faz sentido, tipo, isso é doença. Estás a ver? E eu comecei, tipo, como é lógico, eu sabia disso, mas fazendo tu Mas isso, tipo, voltaste a day to ter day, aquele. tu abres, tipo, estás completamente tipo, dentro de uma bolha que mais ninguém está. Meu, por E, exemplo, foi um bocado isso. sabes que. Olha um exemplo estúpido. Estúpido não é estúpido, é a realidade, mas tipo, tem realmente. Vai realmente de acordo com isso. Eu nunca tive o ring, nunca tive a banda, nunca tive nada. Então, durante a preparação, sempre com o telemóvel atrás e sempre com aquela sensação de eu tenho que ter o telemóvel, senão não estou a dar passos. Yeah, A, yeah, a yeah. Iris ofereceu-me a banda este Natal e a primeira sensação que eu tive logo dia 25 foi que eu estava livre do telemóvel, de poder Yeah, eu acordar, percebo. ir dar uma caminhada, ir fazer o meu comer todo, ir tipo. Se eu tiver o telemóvel comigo eu tenho, se eu não tiver eu não tenho, porque eu estava de Yeah, yeah, consciência yeah. tranquila que as coisas estavam a continuar a contabilizar e assim, entendes? Sim, sim, Foi yeah, eu tipo, percebo. Eu meu, percebo. yeah, só isso foi tipo super libertador, foi tipo, what, que cena. E eu, por Yeah, eu exemplo, eu percebo, não mano. tenho, por acaso eu não tenho nenhuma meta estabelecida de estar com o telemóvel, tipo de estar no Insta, porque eu honestamente eu passo muito pouco tempo sentado. Eu passo muito pouco Uhum. tempo sentado a mexer no telemóvel. Então, sempre que eu estou a mexer no telemóvel é tipo, enquanto eu estou a fazer alguma coisa, ou estou a andar, ou estou a dar passos e assim, mas eu, eu perco pouco tempo, tipo, sentado e agora não estou aqui a fazer nada, estou só a mexer no telemóvel. Isso não, Yeah. não, não acontece, mas honestamente uma coisa que eu quero melhorar muito em relação à questão do telemóvel é simplesmente no meu bloco de trabalho eu não ir ao Insta, porque eu sei que isso me afeta na questão da minha concentração e eu ainda ontem falei contigo. Eu comecei a trabalhar, Uhum. estava a trabalhar super bem, mexi no telemóvel, logo a seguir eu queria voltar ao trabalho, mas eu simplesmente não conseguia, tipo, a minha cabeça estava tipo, yeah, Yeah. não dá. Tanto que eu depois fui treinar e depois quando eu vi do treino consegui tipo, voltar a trabalhar super tranquilo, mas Sim, até sim, lá sim, eu sim. estava bem, uh, Yeah. bem Mano, e atarefado. sobre essa cena dos gadgets e assim, tipo, Aura Ring e bandas e assim, eu nunca fui grande, principalmente de pulseiras, eu nunca fui grande fã por simplesmente não gostar, estás a ver? Tipo, Ok? não gosto do aspecto que me dá no pulso. Tipo, acho sempre que sou um bocado tipo o gajo das corridas, entendes? Ok, Tipo, imagina, sempre que eu me percebo, vejo, eu percebo, eu percebo, sempre, eu percebo. imagina, a Daniela tem Apple Watch. Às vezes eu coloco no pulso, tipo, só, sei lá, para ver os batimentos cardíacos, tipo, uma cena assim, entendes? E sempre que eu coloco aquilo no pulso, eu imagino-me logo, Um corredor. tipo, não, com aquelas t-shirts tipo slim fit, estás a ver? Ténis de correr e que vou para a rua correr, entendes? É assim que eu meto aquilo no pulso. Mano, mas isso Então, para agora mim, está na sempre foi. moda. Os atletas híbridos agora estão a pôr isso a render outra vez. Yeah, yeah, yeah. Mas pronto, Mano, mas isso é tipo, um ou seja, estigma bué e eu, estranho que nós temos. sim, 100%, Eu mano. Tipo, honestamente, eu vejo um e gajo depois ainda por com. cima. Eu vejo um gajo com uma Diz isto. camisola justa no ginásio, eu fico logo tipo, este não treina. Yeah, yeah, yeah. É Yeah, aquela yeah, ideia meio. yeah. Mas imagina, e ainda por cima e, tipo, mesmo a nível da forma como eu me estou a vestir agora fora do ginásio e assim, tipo, virar para um estilo um bocadinho mais clássico, esse tipo de cenas, entendes? Acaba por ficar um bocado fora daquilo que é o padrão do que eu quero estar, tipo, fora. Mas a única cena, mano, que me puxa para realmente ter uma cena dessas é essa questão do telemóvel. Eu não tenho que estar sempre no telemóvel. Porque, sei lá, tipo, não sei se tu recebes notificações aí, mas tipo, tu não tanto com o telemóvel, mas vendo as notificações, tipo, na banda ou no que seja, é tipo, ok, mas não posso responder agora, então, Ah, certo. É, não, tipo, mano, isto não tem nada. Isto é literalmente não tem. nada. Ok, ok. Mano, isto Yeah, yeah, não é yeah. nada. Estás a ver? Tipo, é uma Sim, pulseira. sim, sim, A sim. cena fixe disto é que isto dura tipo 15 dias sem carregar. Então é incrível. E é simplesmente Yeah. deixar andar. Tipo, tanto por exemplo, repara que eu nem tenho isto muito coisa, eu tenho isto mais em baixo. E por norma ele está tipo nesta até mais baixo. E eu nem nunca o vejo. E ela é super leve, então eu nem a sinto. É tipo, está aqui. Então, tranquilo. Yeah, yeah. Apareço Não, no tipo, isso é a única corredor cena e que me puxa, conta a porque, história. mano, sem sombra de dúvidas, eu às vezes tento mesmo. Vou dar. E tu sabes, né? Eu gosto para fazer isto.
eu partilho bué vezes isto também no Insta, que é tipo, dar aquela caminhada ao fim do Eu dia, no tipo, domingo, 10 vi-te minutinhos, dar a 15, caminhada. 15 minutinhos. O quê? No domingo vi-te a dar a caminhada. Viste? Vi, passei por ti. E não Ainda nem apitaste, não sei buzinaste, não apitar, fizeste mas, nada. mano, tipo, o meu carro apita, tipo, no ponteiro do... Tipo, como é os piscas. É Ok, situado. Mano, eu nunca me lembro de apitar. Tipo, quando eu vou para apitar, aquele espasmo entre o carregar aqui e carregar aqui já passou e olha, pronto, já não apito. ok. Mas pronto, já. Tipo, é sempre aquela cena de, eu tenho que dar o telemóvel porque tenho que contar os passos que eu vou dar. E deixa-me tentar levar o telemóvel no bolso, por exemplo, sei lá, nesse tipo de cenas, tipo, deixa-me tentar levar o telemóvel no bolso, não pensar, tipo, em mexer e assim. Mas, mano, se eu for com AirPods, por exemplo, é logo, tipo, para me dar música, para me dar podcast, já estou e do nada estou, tipo, ou no WhatsApp a responder mensagens, ou estou no Instagram a ver, tipo, cenas, já estou. Yeah. E, mano, sem sombra de dúvidas que é tipo, eu quero sair só para dar uma caminhada sem nada e sinto-me sempre um bocado preso nessa cena de ter lá o telemóvel. Portanto, isso é a única coisa que me prende a ter uma banda dessas ou alguma cena assim do género. Meu, Mas já, vamos ver. eu honestamente, ainda em relação a esse ponto, uma coisa que eu tenho tentado fazer é, e tem-me ajudado, efetivamente, é, eu tenho as minhas metas e eu tenho ali, tipo, eu tenho nas tasks, tenho tipo tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia Uhum. e uma coisa que eu tenho feito muito é tudo aquilo que me bater na cabeça para fazer, eu tenho feito. Porque eu notei que algumas das vezes tipo, batia-me alguma coisa, até reels que eu tenho feito a falar, batia-me, eu apontava e o tempo que eu estava a apontar para depois fazer, eu já podia ter feito e estava logo despachado. Yeah. Mas uma coisa que me tem ajudado bastante é bater as minhas metas, tipo pôr as minhas tarefas e assim que eu vi que bati tudo, eu perceber que, ok, eu posso ir andar, mas posso ir andar e estar a ver um filme que eu gosto, posso ir andar e posso estar a ouvir um podcast que eu gosto, posso ir fazer Uhum. aquilo e posso estar tranquilo, sem estar tipo a pensar em trabalho, porque eu já fiz as minhas tarefas. Entendes? E isso Sim, 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 tranquiliza-me sim. bastante e isso fica tipo, ok, yeah, Não, não yeah. tinha que Mas eu acho que fazer. aquela cena de tu, tipo, eu estou na minha cabeça que eu não vou usar o telemóvel. Mas como o ambiente está lá, entendes? Como estou propício a que isso aconteça, estou tipo vulnerável nesse sentido, é muito fácil eu cair nisso, percebes? É só essa questão mesmo. Porque houve boas vezes, como é lógico, há boas vezes, e eu já me sei autopoliciar nesse sentido, que é tipo, eu consigo não mexer durante 20 minutos enquanto estou a dar uma caminhada, não levo AirPods, não levo nada, meto só o telemóvel no bolso e tipo, não incomodar, etc. E tipo, estou tranquilo. Ainda por cima sou com a Daniela, tipo, ainda mais, estás a ver, super chill. Mas ao mesmo tempo é facilmente, tipo, para mim um gatilho de se eu levar AirPods então é tipo, deixa-me mudar as cenas, deixa-me Yeah, ter yeah. coisas ao mais baixo, ao mais Meu, alto, ou e o que seja. Portanto, nesse sentido eu tenho um bocado de metas e objetivos para para melhorar as cenas coisas. em cenas tecnológicas para 2026. Meu, honestamente, eu nesse ponto, eu irrito-me profundamente é quando eu não tenho nada para ver, ou eu não tenho nada que eu queira ver. Meu, e eu passo 20 minutos, por exemplo, estou a comer, eu adoro comer e estar a ver um videozinho e está tranquilo. E tipo, e E isso passas deve 20 ser. minuos, a comida já arrefeceu, já está tipo Meu, fria e tu meu, ainda estás a escolher o vídeo. eu passo 20 minutos a ir pondo a comida à boca e estou tipo no telemóvel à procura de coisas para ver. Eu fico tipo, meu, sou mesmo atrasado, tipo, Yeah. porque é que eu não deixo simplesmente isto a darem alguma coisa que eu vou gostar de ver na mesma Yeah. e como tranquilo. Porque depois eu faço a refeição, parece que estive ansioso a refeição toda, Sim, não eu me sinto percebo. saciado, sinto-me super rápido e o momento que eu Yeah. ia tranquilizar eu não tranquilizei e. Yeah. Tipo, Yeah. uma das coisas, por 100%. exemplo, que eu agora eu sei que quero melhorar é, e eu tenho ainda este conflito, que é quando eu tenho mais algum pessoal, tipo, quando eu estou em semanas onde eu tenho o meu Instagram mais mexido e com mais pessoal a Uhum. interagir e com mais pessoas a enviar-me mensagens, essas semanas são super desgastantes para mim. E eu às vezes até em visto Sim, de. porque é aquilo que eu estava a falar há bocado, que é tipo, parece que estás a trabalhar, em primeiro lugar, em várias plataformas, vários tipo business ao mesmo tempo, e estás a trabalhar de manhã à noite, Meu, e literalmente. eu não consigo parar porque, tipo, recebo uma mensagem de alguém interessado, então eu já fico a pensar que tenho que ir responder e depois, tipo, eu tenho que Yeah. fazer as minhas tarefas primeiro, mas
depois ao mesmo tempo a minha cabeça está a pensar naquilo, então eu penso, não, eu vou já tratar disto, só depois todo o meu dia parece que já está tudo completamente perdido. E então uma das grandes metas para este início do ano, e isto acontece muito quando eu invisto em alguma publicidade ou assim, e é algo que eu neste início do ano, e neste ano 2026, eu quero manter isso mais consistente, estás a ver? Tipo, quero fazer isso com mais frequência. E eu, Uhum. genuinamente, eu só ainda não faço porque eu sinto que as semanas que eu faço isso destrói-me a semana por completo. Porque eu não sei Mas porquê? gerir Porque tens forma. várias tipo tarefas Meu, de porque simplesmente. depois disso acontecer? Não, porque simplesmente tenho vários pontos de distração que começam a acontecer. Por exemplo, agora eu estou aqui a falar contigo, eu não tenho ninguém interessado, não tive nenhuma mensagem de interessados. Mas com uma Uhum. publicidade, de repente eu já tenho duas, três mensagens. Ok. Estás a ver? E então, tipo, o facto de eu ter que desligar disso, estar aqui tranquilo e depois a seguir eu pensar, ok, vou fazer aquilo e não estar já a ver, tipo, já tenho pessoas para responder e não sei o quê, isso Yeah, yeah, yeah. complica-me completamente o cérebro. Porque depois, Yeah. lá está, as coisas acabam por mexer bem quando eu invisto em publicidade, então acaba por ser bastante bom para mim, no meu caso, tipo, Uhum. rentável, mas ao mesmo tempo isso destrói uma semana. Então, eu quando invisto, eu faço tipo, invisto uma semana e já sei que essa semana não vai ser boa e na outra semana eu já não vou investir porque eu quero só estar mais calmo. E eu agora o que Ok, eu estou a yeah. tentar fazer é tornar, tipo, mesmo nessas semanas mais mexidas, eu conseguir gerir as coisas e estar calmo. Estás a ver? Uhum. Embora Yeah, também, yeah. lá está, acaba por ser um bocadinho ah, tempo e trabalho nisso, porque efetivamente eu mesmo, tal como eu estava É a isso que eu ia dizer, eu dizer. sinto que estas semanas eu estou mais off em termos de conteúdo, mas eu estou a fazê-lo porque já é algo super normal. Então é simplesmente tornar isso também dessa forma, mas por enquanto ainda Yeah. não é. Eu tenho dois pontos, mano, sobre isso, que é, em primeiro lugar, é do tipo, eu sou bué da opinião de, hoje em dia, sei lá, toda a gente demora para responder no WhatsApp, hoje em dia, tipo, recebes uma mensagem e é tipo, não vou responder já, deixa-me esperar, tipo, 5 minutos para responder. Não, mano, eu sou um bocado da opinião que é tipo, se uma pessoa me contacta, tipo, deixa-me responder logo, assim que eu ouvir, estás a ver? Não preciso estar à espera de alguma coisa acontecer na minha vida para responder. Sou um bocado dessa opinião. E, tipo, sei lá, mano, uma pessoa, um aluno meu, um cliente meu envia-me mensagem, se eu tiver on para responder, eu vou responder logo. Não tenho o porquê de eu esperar, tipo, 10 minutos para responder àquela pessoa. Yeah. Ao mesmo tempo, isso veio não pela ansiedade que eu tenho de fazer as coisas, mas sim tipo, pelo meu racional de deixa-me tornar isto um bocado da minha um bocado eu, entendes? Tipo, a pessoa contacta-me e já sabe, ok, o Sequeira provavelmente pode responder rápido se ele tiver a ver. Estás a ver? E qualquer cena, tipo, seja aluno, seja WhatsApp, seja Instagram, seja o que for. Se eu estiver lá, provavelmente eu vou-te responder rápido. Mas isso veio, lá está, não por ansiedade, mas sim por decisão um bocado mais racional. Porque aquilo que eu sentia antes, e principalmente, mano, quando eu estava mais na fase de crescer, tipo, em número de alunos e muita cena a acontecer ao mesmo tempo, aquilo que eu sentia é tipo, isto. Olha, por exemplo, uma cena que eu senti foi depois da minha prova, né? Tive tipo meio que aquele boom, tipo, muita gente, muito engagement, etc. Sim, Aquilo sim, que eu sim, sentia sim. era tipo, mano, eu não sou capaz de lidar com tanta coisa e eu tenho de prestar este serviço às pessoas a 100%. Então aquilo que eu colocava era tipo, eu tenho de fazer já e já e já e já. Enquanto que na minha cabeça estava tudo misturado, porque é do tipo, a parte de prestar o serviço a 100% às pessoas requer que eu consiga descansar, requer que eu tenha tipo, o meu tempo para planear, para responder, seja para o que for. Entendes? Então eu deixei de estar tão ansioso nesse sentido e saber tipo, se a pessoa quer trabalhar comigo, por exemplo, né, ela vai esperar para trabalhar comigo o tempo que for Não necessário. é por eu Entre não muitas responder aspas, não é daqui. para não responder em 10 minutos que eu posso responder tipo a 1 hora porque estou a treinar, porque estou a fazer alguma coisa, porque é fim de semana, seja o que for. Entende? A pessoa quer trabalhar comigo, tipo, chill. Entende? Isso foi um bocado uma cena que mudou o chip nesse sentido, que é tipo, yeah, como é lógico, eu priorizo muito os meus alunos, priorizo muito tipo, os meus check-ins e tipo, tudo isso, mas há coisas mais importantes, continuam a haver coisas mais importantes. Então eu priorizar essas coisas mais importantes é bem necessário para que eu tenha tipo, uma mente sã e clean para que eu possa fazer isso. Entendes? Yeah. Então, esse é tipo dois game changers que são um bocado redundantes, mas que um não veio por causa de, entendes? Veio porque, então eu faço isso, percebes? E isso foi, mano, mas eu percebo perfeitamente, mano, até porque eu acho que passei tão mal, por exemplo, mentalmente e emocionalmente pós-prova,
Por isso mesmo. Por isso, Por ter do nada, mas eu estava habituado a ter por semana, sei lá, estava tipo, a começar, por semana tinha tipo 2 pessoas interessadas, tipo, 2, 4 pessoas interessadas. Vou para a semana da prova, volto, passado 2 dias tenho tipo 100. E eu fico tipo, o quê, mano? Estás a ver? Como assim? Estás a ver? Como Depois eu acho assim? também E agora atrapalha. estar tipo, a adaptar-me o meu nível, entre aspas, que era super baixo, para aquilo, tipo, surreal, como é que eu vou fazer isto? E aquilo que eu entendi foi, yeah, e até foi tipo um bocado o que tu recomendas naquela altura, que é, mano, se elas querem trabalhar contigo, elas vão esperar o tempo que for Elas vão ter preciso que para trabalhar esperar. contigo. Yeah. Tipo, apenas mostra o bom profissional que tu és nisso. Meu, E não justifiques a tua espera, o teu tempo de e resposta. não é só isso, vamos ser É isso. honestos. E isso também é uma coisa que eu também tenho estado a perceber muito e foi uma grande evolução que eu tive após a prova, na maneira como eu via as coisas e assim. E eu acho que foi um pouco a prova que também me trouxe isso e toda essa sensação. E mesmo o trabalho agora com o meu mentor também me ajudou bastante. Que é, efetivamente, se uma pessoa não é boa na conversa inicial, ela também não vai ser um bom cliente. Não vai ser um Sim, bom sim, agente. yeah, yeah, yeah. Então, tipo, Exatamente. se tu, tipo. É um bocado mixed feelings, mano, porque tipo, ambos já tivemos nessa fase, acho que já não estamos, nenhum de nós acho que já não está nessa fase, mas tipo, ambos já tivemos nesta fase que é do tipo, yeah, eu tenho que trabalhar meio com as pessoas que aparecem, entre Sim, sim, aspas, sim, sim, sim. apesar de não ser tipo o target que eu necessito, tipo, ao mesmo tempo tenho que meter comida na mesa, né? E eu Sim, preciso sim, tipo, sim, sim. construir o meu negócio e tudo isso, faz parte, Claro, né? claro, claro. Uh, mas a partir do momento em que, mano, tu podes meio que escolher o teu biz, podes escolher as pessoas que tu queres trabalhar, podes escolher o teu tipo de negócio, mano, 100%. Se tu vês que aquela lead não é qualificada o suficiente para, tipo, Sim, e arrasta vamos ser para o honestos, lado, se a pessoa arrasta para o já não lado. está a ser fixe no início, se a pessoa já é meio tipo. Já é uma complicação falar com a pessoa no início porque ela simplesmente desaparece assim, como é que vai ser no acompanhamento? Yeah, yeah. Ou seja, não é do tipo, não queres só que a pessoa, neste caso, e mesmo tipo anteriormente, tipo, já tinha um bocado essa ideia, apesar de abrir mais exceções. É tipo, não querer só que a pessoa me pague só para ter aquele que quer entrar. É tipo, mano, caga um bocado nisso e tipo, pensa um bocado mais sobre aquilo que vai ser. Imagina, muito provavelmente aquele valor que estás a cobrar, para tu pensares dessa forma, para tu pensares que tu precisas realmente daquela pessoa que não está a demonstrar interesse nenhum, que está a ser tipo super má qualificada para trabalhar contigo, muito provavelmente o valor que estás a cobrar é super baixo para o trabalhão que ela te vai dar. Tipo, Seja lá ponto. qual for o valor, Só, a só verdade a partir desse momento, é do tipo, yeah, ok, já posso ficar tipo, bem chill. Se for para ser, vai ser, e se calhar até espero que não seja, porque me vai dar um monte de trabalho e não me vai dar nada além de dinheiro. E por vezes é tipo, não pensar só no dinheiro, porque muitas das vezes é tipo, mas eu acho que pensa um bocado na pessoa, entendes? Tipo, ela não vai ser bacana trabalhar com ela não vai ter aproveito sim, nenhum. mas imagina, eu acho que honestamente, nesse ponto não entra só a questão do dinheiro, vai entrar mais uma vez o facto de nós muitas das vezes estarmos sempre na ideia de querer mais, mais, mais e mais, e nós queremos tipo, não, é mais um atleta, é mais não sei o quê. Só que a verdade é, Sim, sim, sim. mas calma, é mais um atleta, mas será que tu queres assim tanto mais esse atleta ao ponto dele depois estragar tudo o Já, já, resto e já. tipo, ser um problema para ti, e seja lá o que for? Ou mesmo, por exemplo, quem Exato. diz isto, diz tipo, ok, eu vou ter mais 5 atletas. Ok, mas será que tu queres assim tanto ter mais 5 atletas? Porque isso depois vai tirar o tempo que tu tens com a tua família. Será que tu queres assim tanto mais isso ou Yeah, não? yeah, yeah. Então 100%. é efetivamente tipo, termos essa tranquilidade. E isso eu sei que é um ponto que eu melhorei muito e isso trouxe-me muitos pontos positivos. Mas lá está, dado isto que eu estou a falar e dado isto que eu espero para o ano 2026, é algo que eu ainda vou ter que aprender a controlar mais para eu conseguir manter uma rotina bem tranquila, embora as circunstâncias. Yeah, mas mano, eu acho que isso vem tipo só com o crescimento, estás a ver? Yeah, Com o crescimento tipo a nível da amostra, ou seja, a nível de clientes neste caso. yeah. Tipo, é normal, é que o nível de experiências que tu vais tendo é que vai é que vais começando a pensar mais dessa forma. E é bom, né? É bom que tu consigas sair desse mano, ainda ontem estava a ouvir tipo lá está aquele podcast que eu estava a ouvir no Spotify, era meio que era meio não, tipo, era um empreendedor, tipo, fatura tipo milhões e milhões por ano em Portugal e vieram tipo 5 outros empreendedores tipo de outra região qualquer, de outro bis qualquer, falar com ele e apresentar tipo alguns problemas, estás a ver? Ele estava a dizer tipo, mano, o nível em que tu estás,
tens de ser tu a escolher as pessoas com quem queres trabalhar. E pronto. Entendes? Qual é que é Tu gostas de trabalhar com esse essas pessoas. podcast? Já agora faz aí publicidade do podcast e diz-me. É do Publio Silva, da Scale Labs. Tens que mandar mesmo esse episódio. É, Manda-me tranquilo. isso. Mas pronto, é um episódio tipo, muito fixe a nível. Lá está. Aquilo é muito mais de cena de empresa e assim, e não é de toda a minha visão. Tipo, neste momento, pelo menos, eu não me vejo como um empresário, como um self-employer. Vejo-me só tipo, como alguém está a construir tipo, o seu pequeno negócio, mas não quer estruturar isto para um dia ser muito mais. Pelo menos não quero isso agora. É, Eu estou sempre a dizer isto porque é a minha visão e eu sei que posso ter algumas certezas que eu não quero isto agora, mas não sei se vou querer mais para a frente. E dá tudo certo. Mas tipo, é fixe. Ao mesmo tempo, mano, é um bocado tipo. Tens de segurar um bocado a nível emocional, porque ontem eu estava a ver aquilo antes de treinar, estás a ver? E ok. quando fui treinar, a minha cabeça estava do tipo, aia, aqueles gajos estão a fazer bué das cenas, e eu estou tipo aqui. E estava um bocado a entrar em pânico de não estou a fazer o suficiente, não estou a fazer o suficiente, não estou a fazer o suficiente. E depois, tipo, quando voltei, foi do tipo bué chill, porque sabia que os meus objetivos não têm nada a ver com os objetivos daquelas pessoas. E pronto, Yeah. é um bocado isso. É preciso um bocado tipo, distanciares e tipo, desambiares um bocado a lupa, porque senão entras naquilo, mano, E ficas tipo. como é lógico. Se Yeah. aquilo for a tua visão, go for it, tipo, aprende e tipo, encaixa-te lá dentro. Mas se não for, é preciso um bocado tipo, desampliar a lupa, porque mano, senão Yeah. tu ficas tipo, a consumir de forma absurdamente Eu, porque eu eles acho que falam, ao fim falam de de cenas que é contas. tipo, para nós, por exemplo, é tipo, falam sobre estruturar departamentos, sobre como fazer cada coisa, Ok. tens tipo, tudo pessoas, tipo, imagina, queres começar um negócio e teres que ter cada pessoa para fazer tipo, cada coisa, e à medida que tu vais tipo, lucrando e tendo lucro com o teu negócio, tu vais investindo novamente, não propriamente em mais ads ou whatever, mas sim em pessoas para fazer o trabalho, para que tu possas ter uma visão mais de fora, mais de CEO, etc. É tipo isso que lá está, não é aquilo que eu quero, tipo, neste momento, portanto, eu tive um bocado de, passei um bocado mal, tipo, vou ser sincero, houve ali uns 10 minutos em que eu pensei, A única estou coisa que eu horrível penso este em ano. relação a isso, e naturalmente nós, tanto eu como tu já temos meio que feito, é efetivamente tipo a parte do Insta, nós termos alguém que nos trate tipo, de editar ali alguns Reels por semana, só isso já é tipo, Sim, já sim, não preciso sim. estar-me a preocupar com isto. Eu acho que essa é a Yeah. parte que nós tipo, deixamos bem passar, porque depois a parte de nós trabalharmos com as pessoas, isso é aquilo que nós realmente gostamos, tipo, e então isto É isso. tipo, Tipo, porque eu honestamente, por exemplo, a única parte que eu não gosto de produzir no Instagram e assim é o ter que editar. Tipo, honestamente, a yeah. parte que eu menos gosto é tipo, ai, agora tenho que editar isto. Eu às vezes faço os vídeos e eu fico tipo, ai, agora tenho coisa a editar. Depois eu edito. E vou editando. Yeah. Mas o ir tipo, o ajudar as pessoas, o falar sobre alguns pontos, o dar tipo, fazer conteúdo, realmente informar as pessoas e assim é a parte fácil. Agora, Yeah. esse tipo de tarefas de editar e assim claramente é uma coisa que eu cada vez mais quero tipo deixar passar. Sim. Yeah. Não era disso que eu estava a falar, tu acho que tu percebeste. É Sim, eu tipo, mais percebo. um Mas o que eu bocadinho estou a dizer mais. é, no nosso mundo, acho que a Sim. única coisa que tu podes Sim. tipo passar mais para o outro e não teres que ser tu é mais nessa vertente. Sim. Depende, lógico, depende um bocado da visão de cada um e Sim, vai tipo, depender um daquilo que bocado do diz contexto de como cada um, mas pelo menos tipo, na minha visão, e eu proveito. acredito que a tua é bem semelhante, acaba por Sim. ser mais dentro disso. Yeah. Como é lógico, se tu quiseres depois construir tipo, ou uma equipa, ou lá está, mesmo uma empresa, né? Apesar de tu podes ter a atividade aberta como uma empresa e não como Trabalhador. trabalhador independente só, podes, tipo, depender da tua faturação, isso como é lógico, né? Yeah. Podes abrir como uma empresa e ser só tipo, tu, o teu único funcionário, mas lá está, aquilo que eu estava a falar é tipo, sobre ter vários funcionários e tipo, abriste tu realmente uma empresa. Tipo, Sim, claro. yeah. Mas, mano, Meu, acho que é isso. honestamente, eu acho que este podcast foi um bocado de falar e só contextualizar Foi aqui. de tudo, já. Foi falarmos um bocadinho de tudo, mas acima de tudo foi falar da questão aqui de. Falámos do Natal, falámos também da passagem de ano assim por alto, e depois foi muita questão de Objetivos, criação de etc. objetivos, noção daquilo que vocês estão a fazer,
E até é um bocado de nós mesmos, tipo, o que é que aconteceu connosco, o que é que nós queremos. Yeah, é Explicarmos também 100%. um bocadinho aquilo que foi a nossa. Aquilo que passa na nossa cabeça, que muito provavelmente é aquilo que passa em 90% do pessoal. E às vezes eu Yeah. sinto que o pessoal olha para nós e fica tipo, ai meu Deus, que fantásticos, e que rotina incrível, e que estes gajos não passam Não, yeah, yeah. por problema nenhum. A verdade é que toda a gente passa por problemas. Nós também olhamos para algumas pessoas e ficamos tipo, estes não passam por problemas nenhuns, mas eles também passam Yeah, e é a realidade. E é o que é. Mas é, 100%. podcast finalizado. Yes, Mais uma vez bom quem ano viu para até aqui, vocês. um bom ano, para os outros não. Grandes entradas para 2026. E é isso. Yeah, e é isso, bom ano para vocês, estamos juntos e Let's peace. go!